E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como Rafael Paiva, técnico do Sub-20 do Vasco, que vai comandar o time contra o Fortaleza, no lugar do Ramon Dias, pode escalar o time para esse jogo tão decisivo do Vasco na Copa do Brasil contra o Fortaleza. Cara, o Vasco assim tem um jogo bem complicado no Castelão, fora de casa. O Fortaleza vem ali de um bom resultado contra o Boca Juniors, jogando ali pela Sul-Americana no próprio Castelão, ganhou de 4-2. E o Vasco precisa sobreviver nesse jogo para ficar vivo para o jogo de volta e tentar se classificar na Copa do Brasil. Eu acredito que seria obrigação do Vasco, pelo menos, chegar até umas quartas de final da Copa do Brasil, pelo investimento que foi feito na temporada. Investimento que dentro de campo a gente não vê as coisas acontecendo. Rafael Paiva vai ter uma missão muito difícil, é claro. Muita pressão no time do Vasco, muita pressão nos jogadores, muita pressão em quem vai comandar o time do Vasco. Mas ele tem agora essa oportunidade para provar que é um bom treinador, que tem sim capacidade para estar no Vasco da Gama. Então vamos ver aí uma possível escalação que ele pode escalar. Não acredito que devemos ter mudanças radicais em relação às escalações que o Ramon Dias fazia no time do Vasco. Ele vai tentar manter uma estrutura, só que vai tentar, acredito eu, posicionar melhor os jogadores dentro de campo e vai tentar, colocar aqui na cabeça dos jogadores que eles são vitoriosos, que eles podem sair vencedores, que eles têm uma responsabilidade absurda carregada ali nas costas, que é de vestir a camisa do Vasco, mas que essa é uma oportunidade única. Não são todos os jogadores que têm a oportunidade de vestir a camisa do Vasco da Gama, um grande clube ainda do futebol brasileiro. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis. E vai fazer sua aposta em Vasco versus Fortaleza, vai apostar em Fluminense versus Sampaio Correia, Botafogo e Vitória, jogos aí do meio de semana da Copa do Brasil. Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, esse é o time do Vasco que eu acredito que vai ser escalado contra o Fortaleza. É claro, podemos ter variações, mas eu não iria para esse jogo jogando com o Vasco de forma covarde, de maneira alguma, jogando por uma bola ou jogando ali pelo 0-0. Eu, se fosse o treinador do Vasco, se eu tivesse a oportunidade de assumir o time do Vasco, eu tentaria mudar um pouco essa cara do time, trazer para os jogadores uma perspectiva diferente. Com o Ramon Dias, muitas vezes, quando o Vasco ia jogar fora de casa, me irritava que ele colocava 3 zagueiros, botava o time todo retrancado lá atrás, com medo de perder o jogo, jogando pior do que um cachorro, sabe? Essa é a verdade, com medo, sabe aquele cachorro que tá com medo? Era assim que ele jogava, isso me desagradava bastante. Então o que eu faria? Eu colocaria na cabeça dos jogadores que eles são capazes de vencer o Fortaleza lá dentro do Castelão, que nada impede eles de conseguirem a vitória. Colocaria na cabeça deles que eles têm qualidade técnica para conseguir isso. É o primeiro passo. E aí, temos aqui, muito certamente, o Léo Jardim vai ser o goleiro titular do Vasco. Na lateral direita, muitas pessoas pediram para o João Vitor ser escalado como lateral direito do Vasco, só que o João Vitor está suspenso para esse jogo. Ele foi expulso na partida contra o Água Santa, acabou sendo expulso naquela confusão com o Neilton e vai desfalcar o Vasco por algo bobo. Uma confusão boba contra o Água Santa, ele vai agora desfalcar o Vasco. Então temos duas opções para lateral direita. Ou você mantém o Paulo Henrique, que vem fazendo jogos desastrosos com a camisa do Vasco, ou você coloca o Puma Rodrigues, que quando entrou também fez jogos desastrosos com a camisa do Vasco. Aí vai de sua opção. Você quer ter o Puma, que vai te trazer talvez um maior conforto, uma maior qualidade técnica no ataque, vai comprometer na defesa, isso é óbvio. Antes de entrar em campo, todo mundo já sabe que o Puma vai deixar espaço, que vai sofrer na defesa, mas o Paulo Henrique deixa espaço na defesa e no ataque não acrescenta em nada. Eu, Maurício, eu colocaria o Puma. Já vi o Puma fazer mais coisas positivas no ataque, pelo menos, do que o Paulo Henrique. Mas acho difícil ele tirar o Paulo Henrique pela imposição física dele. E aí, para a zaga, devemos ter o Medel ou o Maicon. Medel ou Maicon na zaga, não vai fugir disso. O João Vitor está suspenso, então ou é Medel ou é Maicon. Um dos dois vai ser o zagueiro do Vasco nesse jogo titular, ao lado do Léo, que vai continuar também no time titular, jogando como zagueiro
pelo lado esquerdo. O Lucas Piton será o lateral esquerdo titular do Vasco. E aí no meio de campo eu acredito que devemos ter de novo Hugo Moura e Sforza fazendo a dupla de volante do Vasco. Existe uma possibilidade, tem uma pulga aqui atrás da minha orelha, dizendo que ele pode sim colocar o Matheus Carvalho nesse jogo e fazer uma trinca de meio campistas com Sforza, Hugo Moura e Matheus Carvalho. Não descarto essa possibilidade. É uma possibilidade sim, cara. Eu gosto do Sforza quando ele joga de primeiro volante, mas o Hugo Moura também faz essa função. Mas o Hugo Moura tem uma característica um pouco maior de ir para o campo de ataque. Então se ele for jogar com 3 volantes, com tripé no meio de campo, colocar o Matheus Carvalho aqui, Sforza e Hugo Moura, pode ser que funcione, porque o Vasco vai ter mais segurança defensiva e pode ficar mais com a bola. São jogadores ali que podem deixar o Vasco mais com a bola em algum certo momento do jogo. O problema é que são jogadores sem criatividade. Dificilmente você vai ver saindo algo criativo do pé desses jogadores. Talvez um lançamento para a área, algo do tipo, mas, sabe, não vai ter aquele toque de qualidade no time do Vasco. Se ele for jogar com Sforza e Hugo Moura de volante e colocar o Payet centralizado, o Payet não joga centralizado, essa é a grande verdade. O Payet joga como ponta no time do Vasco, é assim que ele gosta de jogar, ele vai grudar aqui na lateral esquerda. E aí o David, na minha opinião, não pode ficar no banco de reservas. O David não pode ficar no banco de reservas, por quê? Porque o David pode sim fazer a lei do ex nesse jogo contra o Fortaleza. É um jogador que quando ele joga na ponta esquerda, se o técnico conseguir fazer o Payet jogar pelo centro e deixar o David na ponta esquerda para ele recompor e ajudar o Piton, e o Payet fechar aqui por dentro na hora de recompor, vai ser muito bom para o time do Vasco. E aí se você tiver o David na ponta esquerda, você ganha em velocidade de contra-ataque, você ganha em finalização e você ganha em ter um jogador forte fisicamente para brigar. E também existe a tal lei do ex que pode acabar acontecendo. Na ponta direita do Vasco, eu iria de Adson, eu não iria de Ryan. Cara, é muita responsabilidade para um jogador da idade do Ryan esse jogo. Eu iria de Adson. Vasco pagou o cara por esse jogador, bota ele para jogar, cara. Vai que o Adson reencontra o seu futebol dos tempos de Corinthians e ajuda o Vasco nessa partida. E o centroavante, obviamente, vai ser o Verratti. Esse era o melhor Vasco que pode acontecer. Mas como eu falei com vocês, também existe outra possibilidade dele colocar o David pela direita, o Payet pela esquerda, e ele entraria com o Matheus Carvalho aqui no meio de campo, fazendo um trio de meio campistas, deixaria o Payet aqui pelo lado esquerdo, um 4-3-3 mais defensivo. Essas são as opções que tem o técnico do Vasco, não vai fugir muito disso, não tem também como fugir muito disso, é isso que vai acontecer. Eu ouvi pessoas falando, vi comentários também de pessoas que analisam o futebol desse técnico do Vasco, Rafael Paiva, e dizem que ele gosta de ter a posse de bola, mas é impossível você fazer isso em um jogo. Então o Vasco vai muito mais na alma, vai muito mais no coração, vai muito mais na mentalidade. Muitas pessoas dizem, né? E eu acredito muito nisso. Futebol é 80% a parte mental, 20% de fato é a parte técnica dos jogadores. Se você não estiver bem mentalmente, se você não estiver confiante, você erra tudo em campo. E isso é em tudo na vida. Se você não estiver confiante, cara, dificilmente você consegue fazer as coisas. Agora, quando tu tá confiante, irmão, porra, tem como, as coisas acontecem. Então o Vasco precisa de confiança para esse jogo. Vão ter que tirar confiança de onde não tem. Cada um vai ter que acreditar no seu futebol, porque se eles são jogadores de futebol profissional, foi porque em algum momento da vida deles, eles mostraram que podem ser jogadores de futebol profissional. E não podem jogar com medo do Fortaleza de forma alguma. Se jogar com medo, já está decretada a derrota do Vasco. Se entrar em campo com medo, se entrar em campo retrancado, acaba, irmão. Já era. Já vai começar a me dar desgosto e ânsia de vômito. Então, espero que o Vasco tenha uma postura totalmente diferente, que a conversa que os torcedores tiveram com os jogadores traga essa postura diferente. Cara, vocês estão no Vasco, vocês têm que se acostumar a ganhar, vocês têm que se acostumar a vencer, tem que parar de entrar em campo como perdedores, vocês têm que se acostumar a serem os protagonistas da partida. Vocês ficam com a bola, vocês avançam a linha de zaga. Eu sei que com o Medel é difícil de avançar a linha de zaga porque ele é lento, eu sei que o Léo perde os duelos aéreos, mas assim, cara, o Vasco tem que jogar pra frente. Tem que vencer esse jogo. O Vasco precisa dar uma resposta para o seu torcedor nesses dois jogos, contra Fortaleza e contra Atlético Paranaense. Porra, pode até não vencer, porra, pode ser que o Vasco perca, mas que pelo menos apresente um futebol melhor, que vai dar algum alento pro torcedor pensar, porra, pode melhorar. Outro sistema de jogo também que o Vasco tem treinado, segundo aqui notícias da BTB Esportes, é um sistema de jogo com 3 zagueiros. Não se surpreenda se amanhã na partida contra o Fortaleza, o Rafael Paiva, em vez dele colocar o Vasco no 4-3-3, ou ele colocar o Vasco ali em uma formação um pouco mais ofensiva, onde ele tende a ganhar no meio de campo, ele entre com essa formação, com o Rojas na zaga, Maicon na zaga e o Léo
na zaga. Bom, com essa informação, eu agora acredito que o Maicon será titular do Vasco, independente se vai jogar com 2 ou com 3 zagueiros. Teremos aí Maicon como titular ao lado do Léo. A única dúvida é se o Rojas vai jogar também, e aí formaria um sistema com 3 defensores. Se ele for jogar com 3 zagueiros, teria mais vantagem de colocar o Puma na ala pelo lado direito, em vez dele colocar o Paulo Henrique. Seria a melhor forma do Vasco jogar. O Vasco perde muito no meio de campo com esse sistema de jogo, já te falo. Esse esquema de jogo, ele funciona para um time no mundo, que é a Inter de Milão. Tem outros times também que jogam com esse sistema de jogo. Ali o time da Atalanta, do Gasperini, joga com a linha de 3 atrás, coloca 2 alas ali no time. Cara, para esse sistema de jogo funcionar, tem que estar muito bem treinado, tem que ter muito bem encaixada a marcação. Você tem que ter volantes de pegada que corram o jogo todo, você tem que fazer marcação 1 para 1. Você tem que ser um cara, assim, um técnico que vai realmente pensar um jogo para você tirar espaço do Fortaleza. E o time do Vasco não faz isso, cara, porque você tem um Payet que não marca, você tem um David aqui também que não é um cara de muita marcação. Ele entraria com David, ou ele entraria com 3 volantes, colocaria Esforza, Hugo Moura e colocaria Matheus Carvalho, 3 volantes, deixaria só Payet e Verratti no ataque. Porque é assim que esses times que jogam com o sistema de 3 defensores jogam, cara. Por exemplo, a Inter de Milão, eles colocam 3 volantes, colocam 2 alas, que sobem muito. Os zagueiros da Inter de Milão sobem muito, tem muita liberdade para jogar no campo de ataque, e as coisas também funcionam. Mas no Vasco a gente sabe que não é assim. Se ele entrar com esse sistema de jogo, acho que ele vai tentar mais se defender com 3 zagueiros. E, cara, preparem aí o coração, que vai ser mais um dia de muito sofrimento pro vascaíno, sofrendo os 90 minutos. Mas é complicado, cara. Eu não entendo muito bem o que os técnicos que passam pelo Vasco querem fazer, porque tem tanto na cabeça esse sistema tático mágico de 3 zagueiros que não dá certo em time nenhum aqui no futebol brasileiro. Mas comentei baixo opinião de vocês. Vocês iriam com 3 zagueiros, vocês iriam com 2 zagueiros, colocariam mais um atacante, colocariam mais um meio campista. Mas a notícia que temos no momento da BTB Esportes é que o Vasco pode jogar com esse sistema de jogo com 3 defensores, com essa linha de 3 formada por Rojas, Maicon e Léo. Comentem embaixo a opinião de vocês. Será que Fortaleza, esse time todo pro Vasco jogar por tanto medo assim? Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis e fui!